Então, pessoal, bom dia a todos. Tá? Eu já fiz o início aí da gravação da apresentação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre softwares de contabilização, né? O que eles têm de ferramenta, quais são gratuitos, né? O que tem de novidade. Cada vez mais esse mercado nosso é mais difícil, é mais competitivo. Os clientes querem fazer o controle das impressões, né? Mas eles não querem pagar. Então, mas existe uma série de novidades aí que sem software de contabilização você deixa praticamente seu projeto bastante descoberto, tá? Eu estou percebendo aqui que tem alguns pontos de interrogação, né, do Arlan, do Adriano e do José Luiz Gomes, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, podem fazer a pergunta no chat, ou se quiserem que eu abra o microfone, por favor, me avisem que eu abro o microfone de vocês, tá? E aí vocês podem fazer pergunta e interagir aqui com a gente sem problema nenhum, tá? Se não, podem fazer a pergunta pelo chat que eu estarei respondendo aqui todas elas, tá bom? Então, à medida que forem surgindo dúvidas, por gentileza, podem perguntando, tá? Então, assim, a ideia de falar de software de contabilização é mostrar uma parte conceitual, né? Mostrar o que existe no mercado, né? E eu tentei fazer um comparativo dos softwares mais conhecidos de mercado que existem aí, tá? Um nem tão conhecido, mas é uma ferramenta que eu tive contato e é uma ferramenta muito boa. E enfim, eu vou não fazer propaganda dela, mas dar a minha opinião técnica, né? E enfim, a gente discutir tanto técnica quanto comercialmente a respeito dessas soluções. Tá legal? Vamos lá, então. A ideia também é que o Rodrigo Reis participe, né? O Rodrigo Reis é o nosso diretor aqui que cuida da Reis Office Serviços. Então ele tem bastante experiência também, ele que cuida aqui dos contratos de outsourcing de impressão da Reis Office, né? Da Reis Office Serviços. Então ele estará aqui provavelmente no final da apresentação para estar apresentando ou tirando algumas dúvidas com relação a como cobrar, como contratar profissional, esse tipo de solução, ok? Muito bem, pessoal, vamos lá então, né? Tá joia. Em primeiro lugar, né, quais são as considerações iniciais muito importantes aí para dar um início aí de um projeto com software de contabilização, tá? Primeira coisa que você precisa perguntar, né, para si, né, para sua empresa, quais são os fabricantes envolvidos? Ou seja, muitas vezes eu tenho um parque misto, né? Eu coloco equipamento da Brother, HP, Xerox, né? Ricoh, Kyocera, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto que vocês precisam saber é qual é o... Opa, perdão. Só um minutinho. Quais são os equipamentos que estarão envolvidos aí no meu parque, né? no meu parque de impressão, tá? Por quê? Porque muitas vezes esses equipamentos ou softwares não são compatíveis, né? Ou muitas vezes eu quero trabalhar com um software gratuito, né? E esse software gratuito não é compatível com esse equipamento. Então, essa é a primeira coisa, a primeira preocupação que eu tenho que ter. Quais são os fabricantes que eu vou ofertar para essa minha solução, tá ok? Depois existem uma série de requisitos técnicos, né, que você vai precisar pensar, né? Então, qual é o sistema operacional do servidor? Normalmente, hoje em dia, né, nas empresas, trabalha em ambiente Windows, né? Não é muito difícil você encontrar uma empresa hoje pequena, né, de pequeno e médio porte, que a maioria de vocês atendam, né, que tem um servidor RISC, ou tem um mainframe, ou que trabalha com SAP, né? Mas esse é um ponto importante. Qual é o sistema operacional do servidor? As suas aplicações, né? Como eu disse, o SAP do cliente, se ele tem microsiga, se ele tem um sistema de nota fiscal, impressão de nota fiscal proprietário, né? Então, esses detalhes técnicos são extremamente importantes, né? Fazer o levantamento,
Tá? Depois, outro detalhe importante é o sistema operacional das estações de trabalho. Se ele tem Macintosh, se é Linux, né? Se tem macOS, qual a versão do macOS, se tem celular, tablet, né? Que agora as empresas estão implementando, né? Então, enfim, qual é o ambiente de impressão do cliente, né? Outro ponto é a rede, né? Se é uma rede, normalmente é a rede TCP/IP, não tem muito segredo, mas existem alguns clientes que ainda utilizam rede novel por uma questão de segurança. Então isso é bastante importante saber qual é o ambiente do cliente, tá? Quantidade de usuários, por que a quantidade de usuários, né? Quantidade de usuários do AD, né? Ou se ele não estiver usando um AD da Microsoft, mas qual é a quantidade de usuários que logam na rede dele? A maioria dos softwares, né, eles são cobrados, né, enfim, precificados, né, baseados na quantidade de usuários, tá? Seja por usuário concorrente, seja, enfim, por qualquer que seja a medida é importante, né, a quantidade de usuários de rede. Existem alguns softwares, por exemplo, que também fazem a qualificação não só pela quantidade de usuários, mas pelo segmento de atuação do cliente. Por exemplo, né, eu tenho uma escola, eu tenho uma universidade. A universidade tem 50 funcionários, só que ela tem 10 mil alunos. Né, então, são 10 mil usuários da rede da escola. Então, para essa situação, alguns fabricantes, né, eles acabam colocando uma versão para a escola. Né, então, isso acontece bastante também. Ok? Mas é importante você saber a quantidade de usuários da rede, ok? Se vai haver necessidade de contabilização por projeto, o que isso significa? Isso acontece muito, é bastante típico em escritórios de advocacia, tá? O advogado, tudo aquilo que ele imprime, né, tudo aquilo que ele gasta dentro da empresa, do escritório dele, ele cobra de um cliente. Então, seja uma cópia, seja uma impressão, seja uma transmissão de fax, né, ou até mesmo uma digitalização de um documento, ele contabiliza isso e manda a conta para o seu cliente. Tá? Então, um software de contabilização no escritório de advocacia, ele não é, vamos dizer assim, uma despesa. Né? Ele, pelo contrário, ele é um gerador de receita para aquele escritório. Então, se hoje você cobra lá, sei lá, 5 centavos na cópia, né, na impressão de um escritório de advocacia, se você coloca um software, esse valor vai elevar, obviamente, só que aquilo que ele tem como gasto, ele passa a ter uma receita para a empresa dele. Por quê? Ele vai conseguir cobrar do cliente final dele. Ele conseguindo cobrar isso do cliente final dele, aquilo que ele tinha como gasto, ele vai ter uma receita. Então, isso se torna, vamos dizer assim, uma fonte de renda, né, por incrível que pareça, dentro de um escritório de advocacia. Isso acontece no escritório de advocacia, acontece numa escola, né, instituição de ensino, onde os alunos vão lá, fazem a impressão e pagam por aquela impressão. Isso acontece no escritório de engenharia, por exemplo, onde você faz a impressão de uma planta, de um projeto em A3, ou até mesmo em A4, né, ou de uma proposta, enfim, de um projeto como um todo, e você cobra isso posteriormente de um cliente. Isso acontece também em empresas que fazem consultorias, né, onde tudo aquilo que ela imprime, ela aloca esse custo para um cliente, né, tanto na cópia quanto na impressão. Tá? Então, essa necessidade existe nos clientes, tá? E aí você começa a ofertar uma solução para o cliente onde ele não vai ter que desembolsar, onde a própria solução vai se pagando. E depois que ela se pagar, torna-se uma fonte de receita para o cliente. Tá legal? Esse conceito é bastante importante, né? E a gente pode discutir ele um pouco mais depois, até pela experiência que eu tive aí em vários tipos de clientes. Ok? Outro ponto bastante importante, né, é a contabilização de cópias. Por incrível que pareça, né, a contabilização de cópias é uma das coisas mais difíceis que existem ainda no nosso mundo. Tá? Mas existem os softwares hoje, já estão preparados para isso, só que você precisa de máquinas, né, normalmente essas máquinas precisam ter solução embarcada.
Hoje, todos os fabricantes, né, não tem nenhum fabricante que não tenha alguma plataforma de solução embarcada, né? Todos eles têm, então, Lexmark, Samsung, né, Kyocera, Canon, Xerox, né, HP, né, e Brother, né? Todos eles têm a própria Okidata também, né, recentemente lançou uma plataforma de desenvolvimento. Então, ou seja, todos eles têm uma plataforma de desenvolvimento. E esses equipamentos são os equipamentos que estão prontos, né, e para fazer esse tipo de contabilização de cópia, né? Por que é tão difícil fazer a contabilização de cópia? Por uma questão bastante simples. Você precisa ter uma interface, algo que trave o painel da máquina, o usuário se identifique, né, e eu consiga identificar tudo aquilo que o usuário faça ali naquela sessão, e no momento que ele der um logout, ele coleta esse log, coleta essas informações e me joga isso dentro de um banco de dados para que eu consiga fazer um relatório, esse tipo de coisa, ok? Então, basicamente, é por conta disso que é mais difícil de fazer isso, tá? Mas é importante, né, saber se eu vou precisar tenho necessidade de fazer contabilização de cópias. Se tiver, obviamente eu não vou poder colocar um equipamento que não tenha recurso para isso. Tá legal? Outro ponto que está bastante em moda, né, vamos falar moda, mas está muito em alta, né, é a identificação do usuário, né? Hoje a gente fala muito em liberação de impressão por crachá, né? Onde o usuário encosta o crachá dele da empresa, né? O crachá de proximidade, num leitor de cartão, e ele faz a identificação do usuário, libera suas impressões. Tá? Essa identificação pode ser por crachá, pode ser por biometria, pode ser por usuário e senha no painel da máquina, ou pode ser por um PIN code. Esse PIN code normalmente é o código funcional do usuário, ou um código de 4 dígitos, né? Ou um código de 5, 6 dígitos. Aí vai depender da estrutura que vai se montar para fazer essa identificação, tá legal? A identificação por crachá é mais caro, né? Biometria também é mais caro, mas é a mais cômoda, né? E a mais elegante, vamos dizer assim. Eu posso garantir para vocês que mesmo sendo a mais cara, quando você leva uma oferta, né, ou uma proposta para o cliente que contenha isso, né, e você começa a levar esse tipo de solução para o seu cliente, eu garanto para vocês que a discussão de custo-página deixa totalmente de lado. Tá? Então, eu trabalhava numa empresa, né, na Canon, e minha vida não era muito fácil lá, os equipamentos da Canon são bastante caros, né? E a solução da Canon era mais cara. Mas quando eu levava esse tipo de discurso, esse tipo de solução, né? Aquele discurso de custo-página ele deixava de existir. Só o fato de existir uma solução que possibilitava o cliente a liberar a impressão pelo crachá, a gente já fechava o negócio, né? Por conta de ter uma solução desse tipo. E em nenhum momento, né, a gente acabava discutindo ou caindo naquela discussão de custo-página, né, porque era a única empresa que estava levando algum tipo de novidade para o cliente. Então, isso é bastante importante a falar para vocês. Tá legal? Ok, aqui tem uma pergunta aqui, mas o Bruno, né, trabalha aqui na ResOffice comigo. Tem um vídeo sobre impressão na nuvem, né, que já vai disponibilizar, eu vou disponibilizar para vocês aqui. Tá? Opa. Depois eu vou disponibilizar um vídeo para vocês no YouTube, onde a gente fala um pouquinho sobre impressão na nuvem, que é justamente uma solução que a gente vem ofertando agora e tem feito muito sucesso, né? As empresas querem ouvir isso, né? E quando você leva esse tipo de solução, abre-se portas. Eu acredito que hoje a grande maioria de vocês tem dificuldade de abrir novos clientes, né? Porque basicamente a abordagem que vocês têm do cliente, eu tenho o melhor custo-página, né? E o cliente já está cansado de ouvir isso. Existem 10 milhões de empresas, sei lá quantas empresas existem aí, que ligam para ele ofertando esse tipo de solução. E ele não quer ouvir esse tipo de solução, ele quer ouvir novidade.
E a novidade é justamente essa, é software para identificação de usuário, ok? Muito bem, né? Um outro ponto, né, que a gente precisa levar em consideração e bastante importante algumas limitações técnicas, né, que precisam ser consideradas e vocês precisam tomar cuidado com relação a isso, tá? O primeiro ponto, a maioria dos softwares de contabilização que existem no mercado, elas fazem a contabilização pelo spool do Windows, né? A maioria dos softwares gratuitos, tá, que existem no mercado fazem a contabilização pelo spool do Windows também, tá, ok? Funciona, né, barato, fácil, né, simples de implementar, talvez seja a mais fácil que exista, né, e a mais divulgada, só que existe um porém. Quando você faz a contabilização pelo spool do Windows, tá, quando esse trabalho ele sai da fila de impressão e vai para a impressora, ele foi contabilizado. Então, vamos supor que você mandou 100 páginas para a impressora, né? Isso vai ser contabilizado, ok? Só que se alguém chegar na máquina, né, na impressora, cancelar o trabalho, né, tirar ela da rede, desligar e ligar o equipamento, né, ou acabar o toner, a pessoa desligar e ligar, ou dar algum código de erro na máquina, ou enfim, tem N situações aí que podem acontecer, vai existir uma divergência entre aquilo que foi impresso, tá, e aquilo que foi contabilizado, tá? Essa é uma das piores coisas que acontecem, né, no ambiente de contabilização de impressão. Todo mundo quer que bata exatamente o medidor da máquina com aquilo que foi contabilizado, tá? Só que essa diferença acontece porque o software que você está utilizando é um software que contabiliza baseado no spool de impressão. E isso não, é uma limitação técnica, não tem como ajustar isso, não tem como fazer, tá? Vai acontecer sempre, não tem jeito, tá? Uma outra modelo, né, de contabilização, outra tecnologia, né, de contabilização é a contabilização pelo hardware, tá? Essa é a que faz aquilo que todo mundo espera, né? Basicamente você faz a impressão, o software faz a leitura do equipamento e faz a leitura do hardware, faz a leitura do log do equipamento, né? Esse é vamos dizer assim, é o suprassumo da contabilização. Só que qual é o problema, né? Qual é a limitação? Não são todos os equipamentos que são compatíveis com softwares. Normalmente são equipamentos mais caros, que têm solução embarcada, né? Equipamentos com uma tecnologia mais evoluída, e normalmente o software do fabricante trabalha dessa forma, então muitas vezes você fica amarrado a um único fabricante, né? E os softwares, né, que fazem leitura para o hardware, que trabalham com vários fornecedores, são os mais caros, tá? São as soluções mais caras que existem no mercado. Só que são os softwares mais confiáveis e que vão contabilizar 100%. Se você for na máquina e tirar uma página de teste dela, essa página vai ser contabilizada, porque esse software vai fazer a leitura desse equipamento, né? Se você for fazer uma impressão de teste, né, ou uma impressão de página de relatório, status, né, enfim, páginas internas da máquina, você consegue fazer a contabilização desse documento, né? Inclusive sai no relatório isso. Tá? Por quê? Porque esse software trabalha lendo, né, o log do equipamento. Tá? A desvantagem é equipamentos mais baratos, que trabalham com driver GDI, que não são gerenciáveis, vamos dizer assim, você não tem tanta informação. Tá legal? Mas é a tecnologia melhor que existe para fazer contabilização. Tá? Existe também as contabilizações, né, que são feitas por equipamentos que têm solução embarcada. Essas são, né, aí você tem uma série de recursos onde você, por exemplo, faz alocação de cópias, né, para um determinado projeto, né? Então, por exemplo, você vai lá no escritório de advocacia, você digita no painel da máquina que você quer tirar uma cópia, só que você, além disso, informa que tem que ser cobrado de um determinado cliente. Tá?
Essa tecnologia só é possível fazer com um software mais caro e com equipamento com solução embarcada. Tá? Mas funciona, né, 100%, e aquilo que eu expliquei, você deixa de ter uma despesa no cliente e passa a ter uma receita. Tá? E isso é bastante importante. Tá? Aí existem alguns outros pontos, né, como acesso à internet, firewall, se o cliente tem filiais, se essas filiais estão conectadas, se eu quero fazer a contabilização centralizada. Acontece muito, por exemplo, eu tenho uma matriz e eu tenho 150 lojas, né, espalhadas pelo Brasil. Faz sentido eu fazer a contabilização dessas 150 lojas? Muitas vezes não, né, porque só o medidor da máquina, fazendo a coleta do medidor, já é o suficiente para eu ter. Se ele quiser fazer a contabilização, talvez encareça absurdamente, né, o projeto. Então, é caso a caso, projeto a projeto, cliente a cliente, que a gente tem que analisar, mas é importante, né, definir isso com o cliente, para saber se ele vai precisar disso ou não. Tá? O sistema de identificação de usuários, né, é importante se ele vai fazer isso, como vai ser feito isso, se a gente vai utilizar o recurso do equipamento que ele já oferece, que é o ID, né, que a maioria dos equipamentos possuem ID de identificação, que é gratuito. Se eu vou fazer isso, se eu vou fazer por código de barras, cartão de proximidade, cartão magnético, biometria, usuário e senha do AD. Então, qual é o sistema de identificação? Né? Como eu vou travar o painel do equipamento e como eu vou identificar esse usuário? Isso eu preciso fazer esse levantamento. Tá? Então, assim, esses são os pré-requisitos técnicos, né, para você desenvolver o seu projeto aí de outsourcing de impressão. Tá legal? Depois a gente tem um outro ponto, né, que a gente precisa levar em consideração, que são as limitações comerciais. Né? Em primeiro lugar é saber se o cliente tem budget, né, se ele tem verba para fazer a implementação disso. Tá? Não, o cliente nunca tem essa verba. Né? Se ele não tem essa verba, como é que a gente desenha a solução e mostra para ele de forma que ele consiga, né, enxergar o benefício dessa solução? Tá? Muita gente pensa, né, que, poxa, eu vou colocar um sistema de contabilização e isso vai diminuir meu volume de páginas. Sim, vai diminuir. As pesquisas mostram, né, que as empresas cada vez mais estão imprimindo menos, né? Mas em contrapartida elas estão digitalizando muito mais. Então, a partir do momento que eu começo a colocar inteligência nessa digitalização, eu consigo cobrar isso. Então, muitas vezes, hoje ninguém cobra a digitalização do multifuncional. Mas a partir do momento que você coloca um software de digitalização, coloca inteligência nesse documento para o cliente, você pode cobrar isso. E esses softwares de contabilização hoje possibilitam, né, a recuperação disso e criam uma receita hoje para vocês, né? Que hoje a grande maioria digitaliza gratuitamente. Né? E a partir do momento que você deixa de imprimir, mas você começa a cobrar pela digitalização, né, isso pode ser um grande benefício para vocês, uma grande válvula de escape, né, para fazer esse tipo de solução. Okay? Então isso é importante. Né? Saber desenhar a solução e saber cobrar isso do cliente. Isso é bastante importante. Tá? Um outro ponto bastante crítico, né, é a falta de entendimento da solução, tanto da área técnica quanto da área comercial. Né? Muitas vezes o vendedor não entende a solução e não consegue vender isso para o cliente. Né? Então, por isso que a gente está aqui, está fazendo toda essa apresentação, para dar esse treinamento conceitual, né? E em cima disso, vocês, enfim, passem para as equipes, e à medida que vocês tiverem dúvida, por favor, me usem, né? Para ajudá-los a desenvolver essa solução no cliente de vocês. Se tiver necessidade, por exemplo, de que eu vá lá, né, conversar com o cliente de vocês, ou conversar com a equipe de vocês, por favor, estou aqui à inteira disposição. Né? Tem o nosso showroom aqui também, que dá para fazer demonstrações, tem todos esses ambientes aqui que dá para a gente mostrar como é que funciona para o cliente. Tá legal? Aí existe um outro problema. O pessoal está reclamando que meu microfone está cortando. Eu vou
Só um minutinho. Vou dar uma pausa aqui, peraí. Pessoal, voltou aí, o pessoal está falando que estava cortando um pouco, né? Melhorou aí. Se estiver ruim, por favor, me avisem que eu tento dar um jeito aqui. Tá legal? Tá legal. Tá aparecendo o meu terceiro slide. Bom, o slide que está aparecendo agora é limitações comerciais. Tá legal? E eu estava falando um pouquinho sobre a falta de entendimento da solução, né? E que hoje é difícil, né? Fazer o entendimento da solução, vender a solução para o cliente. E eu estou me colocando à disposição de vocês. Tem um showroom aqui da Raise Office, que a gente tem a maioria das nossas soluções que nós vendemos estão aqui, dá para a gente mostrar para o cliente, mostrar funcionando toda essa solução, ok? Tudo bem, Rodrigo? Rodrigo acabou de chegar. Legal, pode sentar aqui. Só um minutinho, pessoal. Dá para ver aqui. Ok, o Rodrigo acabou de chegar aqui na sala, ele vai acompanhar a gente também. Então, à medida que vocês tiverem dúvida, a gente vai se falando aí. Então, a gente estava falando aqui com relação aos vendedores, e vocês podem utilizar a gente como ferramenta, né? Ou se eventualmente precisar que vá até o cliente, eu estou à disposição aqui para explicar e para dar toda a orientação necessária para vocês. Ok? Um outro ponto que a gente também sofre aqui é a falta de mão de obra, né? Tanto na área comercial quanto na área técnica para fazer a implementação. Nada melhor, nós temos aqui, eu posso ajudá-los, né, a desenvolver a equipe técnica de vocês e também a equipe comercial. Usem, né, a gente não só para compra de equipamentos, mas para dar esse suporte todo para vocês aí. Tá legal? Uma coisa bastante importante, que é muito, o pessoal nunca faz, né, mas é extremamente importante, dependendo da complexidade do cliente, é fazer uma prova de conceito, fazer um POC, né? Basicamente é você montar... Oi? É fazer uma demonstração. Exatamente. Fazer uma demonstração para o cliente, né? Deixar instalado no cliente para ver se os equipamentos atendem a necessidade dele e para que você não tenha problemas até para cobrar isso para o seu cliente depois. Tá legal? Geralmente, a maioria dos softwares tem 30 dias grátis de demonstração. Então, você pode instalar, baixar do site e fazer a demonstração para o seu cliente. Tá. Aí você vai indicar qual que é o melhor software. Testou um, não é esse que eu não gostei da carinha, do gráfico. Geralmente, o usuário não gostou do gráfico. Testei em The Digital, esse é legal. Testei Papercut, testei até o próprio da Kyocera, se você tem máquina da Kyocera instalada. O pessoal está querendo ver tua carinha aí. Tá. Aqui. Vamos mudar aqui. É que eu estou usando do meu computador. Então, vocês podem... A gente faz muito isso. Faz primeiro a demo de 30 dias. Uma coisa interessante é que a gente tem uns 5 a 10% de clientes instalados software de contabilização. 5%. Por que só 5%? Porque o cliente começa a instalar, eles usam primeiro os 30 dias, 60 dias, e depois eles não usam mais. E eles pedem para tirar. Por isso é legal fazer até a demonstração que talvez você nem precisa comprar ou alugar o software. Você colocou 30 dias, ele viu que funciona, depois ele desiste do software. Os únicos que utilizam 100% do contrato é quando a solução é embarcada. Quando a impressão na nuvem, tudo. Aí utiliza. A via de regra, o pessoal... Eu normalmente... Eu sempre brinco, né? Tem uma história aí que tem uma empresa aí de... telecomunicações, né? E aí tinha no início da internet, né? Tinha muito problema de link. Então a internet tem bastante porcaria, né? O pessoal ficava vendo vídeo, né? E aí era um absurdo, porque a empresa trabalhava com mainframe e o link que o cara precisava era 10K, já era o suficiente. Mas ele colocou um link lá de 100 mega e não era suficiente. Colocou um link de 1 giga, né? Colocou fibra ótica e não era suficiente.
E aí o que fizeram, né? Foram colocar softwares para fazer controle. E no final das contas, né, o que aconteceu? O vice-presidente dessa empresa mandou um e-mail, falou: pessoal, né, a partir de hoje colocamos um software aqui que detecta, né, tudo que as pessoas estão fazendo e navegando, né? Aí o pessoal já olhou para a cara do outro e falou assim: pô, tem que tomar cuidado, né? E aí percebeu que o link, assim, ficou extremamente livre, né? E aí ele gostou da brincadeira e ele mandou um segundo e-mail. Falou: pessoal, olha, descobrimos que metade dos homens aqui dessa empresa, né, ficam vendo porcaria, conteúdo pornográfico e homossexual. Né? E aí o pessoal começou a olhar para a cara do outro, falar: pô, caramba, né? E aí ele gostou tanto da brincadeira, né, e acabou levando isso adiante. Falou: ó, metade dos homens que estão aqui casados e tal, né, enfim, foi fazendo esse tipo de brincadeira. Então, assim, o moral da história, só da pessoa saber que ela está sendo monitorada, né, isso já reduz os desperdícios, tá? É esse que é o ponto. Então, à medida que você coloca um software, mesmo que por 30 dias, né, acaba com abuso, tá? Então, o pessoal já fica com um certo receio, mesmo que ele não use depois, né? Mas isso é importante levar em consideração. Ele vai pedir para vocês o software, a gente já teve casos assim, que daqui, quando instalou, fez os 30 dias, é isso que eu quero, mas eu não quero pagar. Vai acontecer muito isso. Porque ele quer o software e não quer pagar. Coloca 30 dias em demo. Passou o preço separado da proposta. Ele vai pedir o software para você quando ele começar a estourar. Quando começar o diretor financeiro falar: onde você está imprimindo? Ele vai pedir o software para você. Então, daqui 6 meses, 9 meses, 1 ano de contrato, não é agora. Por isso, geralmente, a prova de conceito, a demonstração do software, que a maioria tem que vir gratuito, como Papercut, ND Digital. O software da Kyocera que é gratuito, 100% do contrato. Então, é isso aí. Legal? Muito bem, vamos continuando. Solução de fabricante, né? Isso é bastante importante. Praticamente todos os fabricantes têm alguma solução que é gratuita, né? E alguns são pagas também, né? E as soluções gratuitas, né, do fabricante, essa é a primeira pergunta que você vai precisar fazer. Elas atendem a minha necessidade? Né? Muitas vezes a solução do fabricante é baseada em ID, né, onde você pode fazer contabilização de cópia, impressão, fax, digitalização, né, e ela fica limitada a isso. Né? Mas é isso realmente que o cliente quer? É essa solução que ele precisa? Né? Se for isso, eu diria para vocês que 60%, 80% das soluções, né, daquilo que o cliente precisa, vai atender. Então, a solução gratuita que o fabricante leva, né, já é, vamos dizer assim, funcional, né, e é muito boa. Qual é a limitação? Você fica preso a um determinado fabricante. Né? Você vai ter que colocar só equipamentos daquela marca. Né? Oi? E geralmente é o ambiente Windows só. E geralmente é ambiente Windows também. Né? A vantagem é que ele é gratuito. Né? A outra vantagem é que ele faz a contabilização pelo hardware, ou seja, não tem erro na contabilização. Né? E outra vantagem é que normalmente essas soluções acompanham um software de gestão de parque de impressão, onde ele consegue monitorar nível de toner, coleta de medidor. Ele coleta o medidor e automaticamente já dispara um e-mail, né, com a planilha já toda preenchida com o número de série do equipamento e o medidor dele. Bloqueia a impressão por usuário. Cria cotas. Cria, né, cotas de usuário. Cotas de usuário, ou seja, tem muita coisa legal que dá para fazer com o software do fabricante. Só que, né, você vai ter que colocar equipamento só daquele fabricante, né, e ver se realmente atende, fazer os testes para ver se vai atender. Por isso que é importante fazer uma demonstração, né, e deixar em teste no cliente também. Tá legal? Muito bem. Tá? Aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu deixei uma explicação, eu tentei deixar o mais didático possível, né, para mostrar para vocês as diferenças técnicas, né, de soluções de impressão. Esse cenário que eu montei, esse primeiro cenário que eu montei aqui, é um cenário típico de um sistema de contabilização baseado no spool de impressão. Tá legal? Então, como é que funciona aqui? O usuário dá lá o comando de impressão, né, ele dá lá um Ctrl+P,
Opa! Ele libera a impressão e essa impressão é contabilizada e já armazenada. Depois disso, que ele saiu, né, ele manda para a impressora os dados e aí é feita a impressão. Então, esse cenário, né, mostra tipicamente, né, deixa eu pegar uma setinha aqui, mais fácil. Essa é a maioria dos softwares que faz. Então, onde que a gente pega os principais erros por página? Por quê? Você manda impressão, o usuário vai lá, manda 4 páginas, manda 100 páginas, o usuário vai lá, cancela na impressora lá, opa, não é 100, ele apertou, cancelou, ou se não, atolou o papel, ele desligou e ligou a máquina. E aí dá divergência no relatório. Dá divergência no relatório que o cliente começa a reclamar com você. Ah, no relatório está dando 1000 páginas, você está me cobrando 2000. Primeira coisa, se é multifuncional tem cópia. E o software de bilhetagem de impressão não contabiliza cópia. Nesse caso, de contabilização por spool. Já é o primeiro problema que você vai ter com o seu cliente. Segundo problema que você vai ter com o cliente, ele pode desligar a impressora, como eu tinha explicado. Ok? Tá. Ok, pessoal? Muito bem. O próximo cenário, né, é um cenário de contabilização baseado no hardware. Né? A diferença, vamos dizer assim, é bastante mínima, mas olha só que interessante. Ele dá o comando de impressão, né? Esse comando de impressão vai para a máquina, né? É impresso o trabalho e depois existe um software, né? O próprio gerenciador da máquina, ele faz a leitura do log do equipamento e depois ele joga essa informação para o banco de dados. Tá? É bastante sutil a diferença técnica, né, de um para o outro, só que a diferença é gigantesca. Porque nesse cenário, quando você faz a contabilização pelo hardware, tá, a garantia, né, do relatório é praticamente 100%. Mesmo que eu faça uma impressão aqui via USB, direta, via TCP/IP, né, fora da rede, isso eu consigo fazer a contabilização. Né, porque existe um componente aqui no servidor que ele fica monitorando a impressora de tempos em tempos e faz a leitura do log de impressão. Tá legal? Isso é bastante interessante. Depois, aqui também eu mostrei no próximo slide, essa é a solução, vamos dizer assim, que está fazendo o maior sucesso. Né? Tanto que nós fizemos um vídeo aí no YouTube, a procura tem sido bastante grande. Né? A gente tem uma demanda, por incrível que pareça, de clientes ligando para nós, né, querendo conhecer a solução e querendo implementar isso dentro da empresa. Tá? Então essa, sem dúvida nenhuma, é a solução que o pessoal está buscando hoje no mercado. Tá? Que a gente chama aí de impressão na nuvem, Follow Me, enfim, impressão segura, Print Me, enfim, existe uma série de nomes para o mesmo conceito. Tá? Vamos chamar de impressão na nuvem, que é um nome bonito, né? E como é que funciona isso? Então, o usuário dá o comando de impressão, essa impressão ela fica retida no servidor, ela fica armazenada no servidor. Tá? E aí, olha só que interessante, o usuário ele pode localizar em qualquer equipamento que esteja instalado na rede dele, seja ele uma impressora, um multifuncional, existem softwares, né, que trabalham com multimarcas, pode ser da marca da Kyocera e da Okidata, enfim, da Xerox, enfim. Vai depender do software que você está trabalhando, da compatibilidade que você estiver trabalhando, onde você pode trabalhar com multimarcas. Né? E independente se seja uma impressora, um multifuncional, se seja colorido, preto e branco, né? O usuário, obviamente, ele vai ter que se encaminhar até a impressora, né, ou multifuncional. Ele vai ter que se identificar, né, através de um crachá, biometria, PIN code, usuário e senha, enfim, né, o sistema de identificação que o cliente achar melhor. Uma vez que ele se identificou, né, essa impressão é liberada para a máquina e aí é impresso o trabalho e depois que foi impresso, tá, existe o componente para fazer o armazenamento dessas informações dentro do servidor. E aí para gerar relatório, saber quanto que ele tirou cópia, impressão, digitalização, esse tipo de solução. Tá? Então essa foi a forma mais didática que eu tentei mostrar para vocês aí as diferenças entre a contabilização por spool, a contabilização pelo hardware
e a impressão na nuvem, que é essa solução que a gente está falando bastante aí. Bom, a impressão na nuvem hoje é a mais buscada. Por quê? Porque vai contabilizar cópia também. Porque você vai ter que se logar na máquina antes para liberar todas as suas impressões. E o software busca relatórios da máquina, que é o que o cliente quer. Sincronizado com AD, e com outros sistemas da empresa. Unix também, Unix, SAP. SAP. Então vai sincronizar com o sistema já dele e vai... E sem contar que, digamos na Brother, que é o que a gente mais utiliza, 8952, que ela tem um painel que você consegue liberar e você não precisa colocar o leitor de crachá, o leitor de cartão para RFID. Você colocou a máquina lá, em vez de ela ter 25 senhas, como é padrão na máquina, a máquina pode ter mais de 5.000 senhas. Ela vai pegar todo o AD do cliente, que ele utiliza na empresa dele, e vai ficar com todas as senhas lá. Fica ilimitado, né? A quantidade fica ilimitado. Então, você deixa de ter a limitação da máquina, que é 25 senhas, né? 25 usuários, e você passa a ter usuários ilimitados para fazer essa identificação. E sem contar que você não precisa mais de uma máquina com HD, né? Que ela vira um HD virtual. Você manda a impressão, o HD fica na nuvem, você mandou todas as impressões, você não precisa mais colocar a máquina com HD. Que o HD servia para isso, para você reter a impressão na máquina. Agora você não precisa mais. Então você consegue colocar um equipamento muito mais barato como é a Broda e fazendo a mesma solução e até melhor. Aí você consegue colocar a solução pelo mesmo custo de uma máquina com HD. Exatamente. Essa é a grande solução. Tá. Então a gente tem trabalhado isso, né? Fizemos vídeos, né? E realmente a procura está sendo bastante interessante. E por incrível que pareça, os clientes estão ligando para a gente, né? Para implementar esse tipo de solução com a gente. Tá legal? Outro ponto, aqui esse quadro não está do jeito que eu gostaria, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz um quadro comparativo e eu quero mostrar para vocês. Acredito que todos estejam vendo esse quadro aqui. Opa, deixar aqui melhor. Aí, legal. Eu fiz um quadro comparativo aqui, mostrando os softwares mais... Está faltando um aqui, que é o ND Digital, tá? Mas na ferramenta que eu fiz o comparativo aqui não tinha ND Digital, porque ND Digital é uma empresa nacional, né? Mas aqui era mais... E ela não vende a licença, ela só aluga. Só faz locação, né? Então, para nós que queremos ganhar um pouco mais de dinheiro, não queremos ser um sócio, né? E sim um parceiro, que, na verdade... todos a Papercut, que é distribuída pela IB Solution, né? Eles cobram por clique também ou vende a licença. Você imagina você ter que pagar por clique lá, ele vai ganhar quase a mesma coisa que você ganha. Então, geralmente, o pessoal compra a licença, que você fica para você a licença para sempre. Nesse cliente, você pode renovar contratos 3, 4, 5, 6 anos, daí a maioria parte é só lucro. Então, bastante... Eu fiz esse comparativo mais para a gente também, né, ter uma noção do que tem de funcionalidade nesses softwares, né? Então, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, tecnicamente falando e comercialmente falando, talvez a melhor solução que existe no mercado hoje é o Papercut MF, né? Por quê? Ele é muito... o pessoal está falando que os slides não estão aparecendo. Pessoal, deveria estar aparecendo aqui uma planilha do Excel, tá? Vocês têm que estar vendo uma planilha do Excel. É isso mesmo, é essa planilha que eu quero que vocês vejam, tá? Eu fiz um comparativo aqui do Papercut. O Uniflow é uma ferramenta da Canon, não é muito conhecida, mas eu tenho um certo conhecimento dessa ferramenta e eu quis colocar aqui, tá? Não está aparecendo nada? Não. Peraí. Peraí, vamos lá. Show my... Screen my monitor. Ok. Pessoal, vocês estão enxergando agora a planilha? Aqui, vai ter que ver aqui agora. Aí, perfeito. Então tá bom. Beleza.
Então vamos dar uma olhada aqui. Legal, a planilha apareceu aqui. Então, assim, a ideia dessa planilha é mostrar para vocês, né, um comparativo que eu fiz aqui dos principais softwares que existem. Infelizmente, eu não coloquei o ND Digital porque a ferramenta que eu tenho de comparativo não me permitia fazer isso. Eu não tive tempo para colocar a ND Digital aqui também. Eu coloquei aqui o Papercut, né, que sem dúvida nenhuma é o software hoje que possui melhor, tecnicamente falando, ele é o mais simples, né, mais fácil de implementar. Ele suporta diversos ambientes, né, contabiliza de SAP a Macintosh, Linux. Ele é desenvolvido baseado em Java, né, então a plataforma dele é bastante, vamos dizer assim, bastante completa. É um software bastante fácil de lidar com ele, de aprender e de instalar, né? E assim, obviamente você precisa aprender a parametrizar ele, tá? Isso é um pouco chato, né? Mas não tem jeito. Num ambiente complexo, como é um ambiente de impressão, você precisa ter ferramenta, né, que seja robusta e enfim, funcione bem, tá? Ele funciona com a maioria dos fabricantes que tem solução embarcada, inclusive com a Brother, né? Então, assim, é uma ferramenta que a gente utiliza muito bem, tem um custo bastante acessível, né? Mesmo o MF, que é uma solução cara, né? Mas ele, comparado com os outros softwares de mercado, ele é bastante robusto. Tá legal? Uniflow é uma solução da Canon, né? Comercializada aqui pela Canon do Brasil. Então, por motivos óbvios, eu tive contato com ele. É uma ferramenta extremamente poderosa. O que é legal nele principalmente quando você tem um ambiente misto, que você precisa trabalhar com vários fabricantes, ele tem muito recurso para você conseguir trabalhar com esse tipo de ambiente. Tá legal? Então é bastante importante. A gente vai detalhar um pouquinho mais sobre eles, né? O pessoal está pedindo aqui para ampliar, né, um pouquinho a página. Deixa eu melhorar aqui. Perfeito. Acredito que agora dá para enxergar um pouco melhor, tá? Deixa eu só colocar aqui para facilitar minha navegação aqui. Opa, legal. Muito bem, perfeito. Legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me avisem aqui, tá ok? Deixa eu dar mais um zoom aqui na planilha. Acho que agora deve ter ficado num tamanho legal. Beleza, perfeito. Eu também não enxergo muito bem. Mas enfim, o Uniflow é uma ferramenta da Canon, né, e onde você tiver um ambiente complexo e com vários fornecedores, né, talvez seja a melhor ferramenta que você precise utilizar. Tá legal? Deixa eu só pegar aqui e jogar para cá. Aí, legal. Perfeito, muito bem. O Equitrack, pessoal, talvez seja, sem dúvida nenhuma, o melhor software de contabilização que existe no mercado. Tá? É uma ferramenta americana, é um software americano que já tem há muitos anos. Né? É uma empresa aí que eles que iniciaram todo esse processo de contabilização, né, de cópia. Eles começaram com equipamentos mecânicos, né, e hoje evoluíram, enfim. Estão num momento muito bacana. Então, o Equitrack, sem dúvida nenhuma, é o melhor software de contabilização. Qual que é o problema do Equitrack? É o mais caro de todos. Né? Existe uma empresa aqui no Brasil que faz a implementação do Equitrack exclusivamente em escritório de advocacia. Né? Por que escritório de advocacia? Porque escritório de advocacia é um ambiente mais complexo. Inclusive, ele tem a parte de contabilização de telefonia. Essa é a grande questão. Só por causa da telefonia. E ele faz isso com muita maestria, né? Com a contabilização de fax, de envio, de recebimento, e você consegue fazer toda a automação possível dele. Porque na telefonia vai no PBX, a contabilização. Você vai cobrar por cliente, cada telefonema de cada cliente dado. Então o Equitrack só é usado atualmente em advocacia. Por causa da telefonia, não é por causa do software de bilhetagem, porque se você colocar só por bilhetagem, é um software caro. E não funciona com alguns equipamentos que nós mais utilizamos, como o Brother
algumas máquinas da Kyocera. Tá? Mas, assim, sem dúvida nenhuma, é o mais completo. Tá? Só que ele tem essa questão. Existe outro software também que o pessoal utiliza muito, que é o Print Audit. Né? Talvez desses que estão listados aqui seja o mais barato, né? Porém, é um software baseado em spool de impressão, e é um software que não tem tanto recurso como tem os outros três aqui que nós estamos mostrando, e às vezes até menos, né, do que o próprio ND Digital também, que é um software muito bom. A ND Digital faz a leitura pelo hardware, né, mas é um software que tem, vamos dizer assim, a ND Digital tem algumas outras limitações também. Tá? A ND Digital funciona muito bem também para SAP, né? Trabalha muito bem com outros fabricantes, né, e com determinados fabricantes não trabalham tão bem assim. Então, mesmo assim, eu fiz questão de colocar o Print Audit, até para vocês darem uma olhada naquilo que tem de limitação com ele. Tá legal? Então, assim, basicamente o PaperCut ele é desenvolvido na Austrália, né, um software australiano, começou na universidade lá na Austrália. O Uniflow é um software europeu, alemão, né, que foi desenvolvido lá na Europa, e a Canon comprou essa empresa. A Equitrack é uma empresa da Nuance, né, que é uma empresa americana, e o Print Audit é uma empresa americana também, que chama Print Audit, e eles fazem digitalização já há um certo tempo. Tá? Aqui mostra para vocês, né, alguns fabricantes que eles são compatíveis. Então o PaperCut é compatível com a grande maioria, o Uniflow com alguns, né, mas ele também se integra com alguns outros. O Equitrack, com certeza, é o que se conecta com todos eles também. E o Print Audit está limitado também aí a Sharp e a Ricoh. Tá legal? Aqui a gente vai passar pelos requerimentos de software, né, de CPU, o que você precisa de requisito mínimo, né? Mas todos eles, né, hoje os computadores atuais aí trabalham de forma bastante interessante. Tá? Qualquer computador novo aí aceita essa requisito aí. Como vocês podem perceber, deixa eu só congelar aqui a primeira linha, que aí fica mais fácil fazer eu acompanhar aqui. Legal. Então, fabricante, sistema operacional, perceba que o PaperCut, né, então ele consegue fazer contabilização de macOS, Novell, Linux, né, então talvez seja o mais completo, né, para fazer esse tipo de contabilização. E o Equitrack também faz contabilização, mas não tão bem em ambiente onde tenha Macintosh. Tá? Macintosh é antigo, hein? Mas macOS, vai. Idiomas, né? Então, veja que o Print Audit só tem em inglês, né? O Equitrack também não tem muitas opções de linguagem. Já o PaperCut e o Uniflow, eles falam, né, dezenas de linguagens aí. Tá? Número máximo de usuários, a grande maioria deles suporta o AD, né? Então, número ilimitado. O PaperCut, a limitação dele é a quantidade de dispositivos a serem monitorados. Então, aqui eles limitam a 2.000 dispositivos. É um número bastante grande, né, em se tratando até de empresas no Brasil. Então, aqui no Brasil ele funciona muito bem. O Uniflow é ilimitado, todos os outros são ilimitados, e o Print Audit, né, dependendo da versão dele, é limitado a 8 dispositivos. Tá legal? Hoje em dia tem uma necessidade muito grande de impressão em smartphones, tablets, né? Então, o PaperCut tem o app, né, para o ambiente iOS. O Uniflow tem para iOS e Android, né? E o Equitrack também para iOS e Android, e o Print Audit já não tem essa funcionalidade. O custo do aplicativo, né, todos eles são gratuitos, ou seja, eu baixo o aplicativo gratuito ou da Apple Store ou do Google Play. Tá legal? Aqui a parte de contabilização, ou seja, todos eles contabilizam impressão. Né, aqui está no, mas está errado. Tá? Contabilização de cópia, né, a grande maioria sim. Fax, né, só o Print Audit que não faz contabilização de fax. Digitalização, o Print Audit não faz. Plotter, né, essa é uma necessidade bastante interessante. A maioria deles fazem digitalização de plotter, tá legal? Custos, né, por exemplo, webcache. O PaperCut ele tem uma função bastante legal que você consegue colocar cartão pré-pago, principalmente para a universidade.
você vende, né, ele cria cartões com a sequência numérica, onde a pessoa, o aluno vai na central de cópias, compra isso, ele pode comprar utilizando até PayPal, né, ou cartão de crédito, esse tipo de coisa, e você, né, entra no sistema do Papercut, coloca esse cartão e ele gera esses créditos para você automaticamente. Tá? O Uniflow também possui algo parecido, né? O Equitrack também, tá ok? A curacidade, né? Então vamos supor, você tem um documento onde eu tenho páginas preto e branco e páginas coloridas, né? Como é que ele faz o comportamento? Ele faz essa análise, né, se a página é preto e branco ou se ela é colorida. Todos eles, né, fazem essa distinção. O que precisa tomar cuidado é com relação ao equipamento. Quando você tem um jogo misto de trabalhos, você manda isso para a impressora, né, processa tudo isso como equipamento, como uma impressão colorida e contabiliza isso como colorido, né? Então, dependendo da situação, se você fizer a leitura pelo medidor da máquina, né, ele vai contabilizar tudo colorido. Mas ele tem a curacidade para resolver esse tipo de situação. Tá? Eu consigo separar página, né, o valor do custo da página pelo tamanho, ou seja, quanto que eu vou cobrar o A3, quanto que eu vou cobrar o tamanho A0. Né? Então eu consigo fazer essa parametrização neles também. Cota por usuário, né, todos eles têm, ou seja, o usuário atingiu aquela cota, o que eu faço? Bloqueio, libero, advirto ele, mando um e-mail para o chefe. Né? Cota por departamento, ou seja, cada departamento tem uma determinada cota, quando atingiu a cota do departamento, ninguém mais daquele departamento consegue fazer impressão. Tá, ok? Advertência da cota, né, com ajuste de alerta, ou seja, quando está para atingir aquela cota, eu posso mandar um e-mail avisando o pessoal, para o pessoal maneirar, né? E aí eu determino qual é a faixa, né, de e-mail que eu quero que dispare, com 50%, com 80%, quando atingiu, né? Bloqueio de impressão por cota, todos eles têm, né? Restrição de impressão por tipo de documento, né? Ou seja, não pode imprimir documento que termine em HTTP, que começa com HTTP, não pode imprimir documento que tenha .pdf, não pode ter documento que tenha nome trabalho de escola, né? Então você pode criar regras, né, para bloqueio de documento, né? Veja que o Print Audit não tem esse recurso, os outros têm, né? Senha separada no trabalho do driver, depois no equipamento. O que isso significa? É a impressão segura do equipamento, né? Eu mando a impressão para a máquina onde aquela senha é daquele documento e não do meu departamento ou da minha senha. Tá? O único que tem essa capacidade é o Uniflow, porque ele trabalha em conjunto com os equipamentos da Canon. Tá? Mas se você implementa, por exemplo, a impressão na nuvem, já não faz muito sentido você ter essa funcionalidade. Tá? Funções de roteamento. Né? Então, por exemplo, eu posso rotear um trabalho baseado numa regra que eu posso criar, né? E, por exemplo, eu mandei um trabalho com 100 páginas. É mais barato imprimir na central de cópias do que na impressora do meu departamento. Então, ele me gera um alerta e automaticamente redireciona esse trabalho para aquela impressora. Tá? Forçar duplex padrão, ou seja, mesmo acima de trabalhos de 2 páginas, ele consegue forçar no driver a mandar duplex. Tá? Então, a maioria deles tem essa funcionalidade. Número de relatórios padrões, tá? Então, todos eles atendem. Relatórios customizados, eu posso customizar todos eles. Relatórios gerados automaticamente, ou seja, uma vez por mês ele vai lá e dispara para o gerente financeiro um e-mail, né, com isso. A parte de identificação, né, então, que tipo de tecnologia que ele utiliza, né? Autenticação por AD, LDAP, né? Por PIN code, por cartão, por tarja magnética, HID, né? Legic, MyFair, Smart Card. Né? Smart Card é aquele que a gente tem do VR, né? Que tem aquele chip, tá ok? Integração com o sistema de vendas, né? Que seria o PayPal, o cartão de crédito, tá? Aqui no Brasil, a tecnologia que mais se usa é a HID, tá? E a que mais se usa mesmo é a tecnologia da Motorola, que chama... caramba, fugiu o nome agora, deu um branco.
É o... MyFair? Não é o MyFair. É uma tecnologia da Motorola que chama... fugiu o nome agora. Eu tava com ele na ponta da língua agora. Mas é bastante utilizado aqui no Brasil, tá legal? É o que mais se usa. O pessoal utiliza muito ele aqui. Eu não vou conseguir lembrar agora, tá? Tem o Acura também, que utiliza algumas empresas utilizam o Acura. E, enfim, né, tem várias tecnologias aí, a gente precisa identificar se esse cartão funciona ou não nessas tecnologias. Tá legal? Pessoal, alguma dúvida até o momento? Né, tem alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Opa, deixa eu só pegar aqui a minha apresentação e jogar para cá. Opa. Pois não, Josiel. Belezinha aí, Fernando? Pera aí, só um minutinho, Josiel. Opa. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram fazer? Ok, o Marcos tem uma pergunta a respeito de impressão na nuvem, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre impressão na nuvem? Deixa eu pegar aqui. Pessoal, tem esse link que eu estou mandando para todos aqui, que fala um pouquinho sobre impressão na nuvem, tá? Deixa eu só organizar a minha área de trabalho aqui para conseguir deixar tudo bacana aqui. Vou mostrar para vocês agora, tá, um vídeo que nós fizemos aqui no YouTube, tá, para entender um pouquinho mais sobre o conceito. Quanto a sua empresa perde todo mês com desperdícios na impressão de documentos? Opa, começar aqui, pessoal. Você já calculou quanto a sua empresa perde todo mês com desperdícios na impressão de documentos? Me acompanhe. Você tem inúmeros funcionários e todos precisam imprimir documentos importantes. Uma impressora por colaborador fica inviável, concorda? Para isso, existem os centros de impressão instalados em locais estratégicos. Porém, controlar tudo o que eles imprimem não é uma tarefa fácil. São documentos confidenciais que se misturam e acabam gerando muitos problemas. Pilhas de impressões que acabam sem dono, gerando uma grande quantidade de papel. O tempo perdido da área de TI tentando localizar os donos das impressões. E quanta tinta e tôner gasto desnecessariamente. Olha quanto desperdício. Nessa hora, a Reis Office aparece com a solução ideal para acabar com todo esse desperdício. Impressão na nuvem. Com essa solução, as tarefas de impressão são otimizadas e os documentos são impressos somente quando o funcionário for retirá-lo. Simples e prático. O funcionário imprime seus arquivos. Porém, ao invés de serem impressos diretamente, esses documentos vão para a nuvem de impressão. Depois, basta ele se dirigir à primeira impressora disponível e se identificar, seja por meio de PIN com usuário e senha, ou ainda com a nova tecnologia RFID, identificação por radiofrequência. E seu documento é impresso imediatamente.
o documento impresso estará direto na mão de quem solicitou, preservando as informações confidenciais e agilizando o funcionamento da empresa. Pode-se ainda imprimir em localidades diferentes, como outro andar, ou até mesmo em outro prédio da empresa. É só procurar a impressora mais próxima ao local em que esteja e solicitar a impressão. Como as impressoras de hoje são extremamente rápidas, chegando a 40 páginas por minuto, ele não perderá tempo nessa tarefa. A impressão na nuvem permite ainda controlar o que cada funcionário pode ou não imprimir, número de impressões em preto e branco, número de impressões coloridas e muito mais, gerando relatórios de tudo que foi impresso, quando e para quem. Impressão na nuvem, a solução ideal para reduzir processos e aumentar a rentabilidade de sua empresa. Reis Office, 30 anos imprimindo soluções. Muito bem, pessoal. Esse é um vídeo que a gente divulgou aí e o pessoal tem gostado, tem procurado bastante a gente por conta dessa solução. Tá? Na verdade, com relação à impressão na nuvem, né? Na verdade, respondendo a pergunta do Marcos Vinícius, né? Marcos, com relação à impressão na nuvem, né? O que a gente pode falar para você é o seguinte: essa é uma solução que está sendo divulgada, está sendo assim, amplamente divulgada, né? Tanto pela gente quanto os nossos concorrentes, né? E aquilo que eu disse, isso tem aberto muitas portas, né, para os nossos clientes. Mesmo que não seja aplicada ou até mesmo o cliente adquira a solução completa, mas só o fato de ele ter um ambiente, né, que proporciona a possibilidade de ele ter alguma coisa disso na empresa dele, já é o suficiente para a gente fazer implementações de contratos e em clientes. Tá legal? Do ponto de vista técnico, é bastante complexo, né? Você precisa ter uma equipe que saiba fazer a implementação disso e que tenha conhecimento técnico para isso, e o teu vendedor precisa mostrar a solução funcionando dessa forma. No ponto de vista do usuário, né, talvez seja a solução que todo mundo sempre quis, sempre desejou. Tá? Eu já fiz várias implementações dessas e teve um ambiente que eu coloquei que era um escritório de advocacia, tá? E o que acontece? Existem pools de impressão. Então tinha uma ilha que tinham duas impressoras, uma do lado da outra. E aí eu percebi na pele qual que é a dificuldade deles, né? E qual que é a dificuldade do cliente. Normalmente o escritório de advocacia ele imprime muita coisa, trabalhos muito grandes, e que os arquivos são pesados, né? Tem foto, imagem. E aí ele mandava aquele comando de impressão para uma determinada impressora, e ele chegava lá para retirar, a impressora estava imprimindo. E tinha uma outra do lado que estava parada, né? Então, quando você faz esse tipo de solução, ele manda a impressão, essa impressão fica armazenada na nuvem, né? Fica armazenada lá no ambiente do cliente, e ele se direciona para a impressora que está mais disponível. Então, ele vai na impressora, tá do lado, ele não precisa voltar para reimprimir o trabalho, né? E pior, aquele primeiro trabalho que ele tinha impresso, ou ele cancelaria e poderia dar divergência no relatório, ou então, muitas vezes, acabava saindo e imprimindo um trabalho, né, que ia ser desperdício. Então, ele voltava mandava a impressão, olhava a impressora que estava disponível. Se acaso aquelas duas, né, estivessem ocupadas, ele poderia ir para um outro departamento, um outro andar, né, e localizar uma impressora que estivesse disponível. Ele encosta o crachá dele e libera a impressão. Tá? Esse é o ambiente mais típico, né, e mais fácil de identificar. Então, talvez esse seja o grande benefício, né, desses clientes. Ok? Tem alguma coisa aí que você queria falar, Rodrigo? Para advogado ainda vai uma vantagem maior ainda com a impressão na nuvem. Por quê? Para advogado ele precisa cobrar do cliente dele. Quando você está no AD e coloca um Papercut MF profissional, ele vai mostrar para quem vai a conta. Então, você colocar o login do cliente lá, colocou a senha, vai aparecer depois um relatório final para quem que você tira cópia ou para quem que você imprimiu. Pelo painel da máquina, você vai escolher o cliente. Vai aparecer um pop-up lá, você vai escolher o cliente. Aí dá o relatório final.
onde que ele gasta muito para fazer isso, ou tem um software de Extract que se gasta bastante para ter isso. E hoje a gente tem uma solução muito barata. Ah, mas o cliente quer cartão e o cartão é caro, o leitor de cartão custa uns R$500, além da licença do software que você vai ter que comprar. PIN Code, login e senha de usuário, não precisa ter o cartão. O cartão nada mais é que o login e a senha do usuário que você encosta na máquina. Ele gasta 2 segundos a mais para imprimir. O cartão é mais comodidade. Você encostar o cartão e ler. Mas nada interfere que ele colocar o login e a senha dele lá, que é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Né? Só que assim, o cartão a gente utiliza em impressora. Impressora que não tem painel. Impressora que não tem painel é obrigatório você colocar o leitor de cartão. Mas se você pensar nisso, se você colocar, vamos comparar com o Brother, se colocar uma impressora, uma HL1082 para uma 8952, vai pagar R$600 no leitor 500, R$600 no leitor de cartão, você compra já 8952, coloca tudo multifuncional no cliente. É isso aí. Então, essa é uma dica aí que a gente está dando aí para vocês, porque realmente, dependendo do leitor, é caro. Cada leitor custa no mínimo uns R$500, R$600, cada leitor. Então, se eu tiver um parque aí de 50, 60 impressoras, né, às vezes vale a pena, como o Rodrigo está falando, colocar um multifuncional já. Sem contar que você vai ter que colocar os cartões para o seu cliente. Se ele não tiver, vai ter que comprar os cartões também. Mas, se o cliente quiser colocar o cartão, ótimo. Se ele tiver verba, né, e for interessante para ele, né, a gente já teve situações, por exemplo, que o diretor da empresa foi na Europa, essa solução já é implementada lá, Europa, Estados Unidos, né, e falou, eu quero implementar isso na minha empresa. Ok, ele tinha verba, colocou e funciona, né. Mas o cartão é uma mera comodidade. Né? Muitas vezes você precisa colocar, porque você não tem painel, não tem interação com a máquina. E outras vezes, ao invés de você colocar o cartão, você coloca um multifuncional que te dá recurso para isso. Né? E aí você tem até mais vantagem. Por quê? Quando eu utilizo impressora, tudo aquilo que tiver na minha fila é liberado. Né? Já no multifuncional, eu consigo selecionar os trabalhos. Eventualmente, se eu quiser mudar a quantidade de cópias, de preto e branco para colorido, né? Ou determinar a quantidade de páginas daquele trabalho que eu realmente quero imprimir, eu consigo fazer isso. Já na impressora, não. Na impressora, ela vai liberar tudo. Tá? Então, Marcos, se a gente não respondeu a tua pergunta, né, por favor, né, levanta aqui ou pergunte novamente. Eu acredito que tenha ficado claro. Se não ficou, por favor, me avise. Tá? O João está fazendo uma pergunta, né? Qual seria o custo de implementar esse software na minha empresa? Né? João, a primeira pergunta, né? Quantas máquinas, quantidade de usuários, né? Como você quer implementar? Não existe um custo fixo. Né? Cada projeto é um projeto. Ele varia de gratuito, né? Que a gente tem solução do fabricante que é gratuito, né? Até... sei lá, eu teve projeto, por exemplo, que eu já fiz uma proposta de R$1 milhão, né, para implementar uma solução dessa. Obviamente nós não fechamos nesse valor, mas a primeira proposta que nós ofertamos foi de R$1 milhão. Né, era uma empresa grande. Tá? Então varia, depende. Tá? Bom, normalmente a solução é vendida por licença por máquina. Então você tem 10.8952, então são 10 licenças embarcadas, mais o software de bilhetagem, a licença da bilhetagem na franquia. Então, são 2 licenças que tem que comprar. A solução embarcada por equipamento, mais a solução de bilhetagem. Esta é a única coisa que tem que comprar. Então, é por máquina que você tem que fazer a conta. Quantas máquinas vai ter a solução? 20 máquinas, 20 soluções embarcadas, mais a bilhetagem. Um software de bilhetagem. Quantos servidores de impressão você vai ter? Então, é um servidor aqui, mais um servidor em outro estado. Então, são 2 licenças de bilhetagem. Então, ok? Tem uma outra pergunta, né? Se a RaceOffice vende essa solução para a minha empresa, revender ao meu cliente. Então, ninguém melhor do que o Rodrigo. Senhor José, qual a cidade que o senhor está, né? Porque aqui em São Paulo, o Rodrigo pode explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso. Né? Você não? É a solução como nós falamos. A gente tem parceria com a IB Solution e podemos revender os softwares da IB Solution com um preço mais agressivo.
que eles passam. Tá? Então, é como eu te falei, a gente vai vender, a gente precisa do ambiente certinho do cliente para passar os preços. Então, quantas máquinas... Não queremos o nome do cliente, não precisa o nome do cliente, só onde ele está localizado, a cidade. Então, precisamos saber disso por causa de imposto, questão de imposto. Vamos vender a licença, vamos fazer podemos ensinar como que instala. Nós temos técnicos aqui treinados, estamos implantando a solução aqui na empresa para vocês verem aqui como que funciona a solução embarcada. Tá? É mais um sentido de sublocação. Está respondido, José? Ah, Sim, é o que mais utiliza. A IB Solution funciona também na nuvem. É o que mais, 90% dos nossos clientes nós utilizamos software do PaperCut, da IB Solution. 90%. Com o Brother, que é a mais barata. tá. Algumas coisas como não tem colorida na Brother, que dá para colocar a solução embarcada, nós usamos a Kyocera. Então, digamos que ele precisa de uma máquina colorida. A gente coloca uma FSC 2626 mais as Brothers, as multifuncionais, que é ficar a solução mais em conta. Por que isso? Porque há diferenças de marca, de custo de software. A Brother hoje, com a IB Solution, com o PaperCut, é a mais barata. Eles têm um preço mais agressivo, porque é mais fácil instalar também. Ok? Dá menos trabalho. Né? Aqui tá perguntando. Ele quer fazer a solução para minha empresa e revender ao cliente. Não é legal falar de sublocação. Ok? Bom, Sr. José, ficou claro, né? Dentro em breve, pessoal, a gente vai ter na nossa lista de preços, né, software de contabilização também, tá? E aí a gente vai divulgar isso para vocês e vai fazer outros webinars, enfim, vai acabar discutindo mais sobre isso. Interessante, tá? Que nós estamos desenvolvendo o nosso próprio software de impressão na nuvem. Tá? Boa. A gente vai também, né, desenvolver para a Brother um software de impressão na nuvem. A gente está em fase final aí de testes, né? Vamos dizer assim, estamos testando ainda, né? Mas a ideia é que a gente logo em breve, nos próximos meses, aí, até o final do ano, né, a gente tem aí um software na nuvem aí disponível para a Brother. Tá ok? O Arlan está perguntando com relação à cobrança de escaneamento, é feito por folha, se tem preço médio. Arlan, existe um preço, só que assim, ele varia de 0, tá, até R$3. Tá? Por quê? Tudo vai depender da inteligência que você colocar no seu documento. Por que 0? 0 é o que acontece hoje. Ninguém cobra por digitalização no equipamento. Né? A digitalização do equipamento é gratuita. Então, se você for digitalizar numa pasta na rede, num e-mail, isso é gratuito no equipamento. Ninguém cobra por isso. Né? Se você cobra, ótimo. Eu conheço algumas revendas que cobram a digitalização. Mas a regra de mercado, vamos dizer assim, é que ninguém cobra. Só que, quando você digitaliza essa página, automaticamente ela vai para uma pasta já com o nome indexado, com o nome da pessoa, né, com o nome de arquivo correto, indexado, né, onde eu consiga recuperar essas informações. Isso já começa a ter um valor. Né? São as aplicações que você começa a colocar, são softwares de GED que você coloca junto com o equipamento. A partir do momento que você tem isso você começa a cobrar. Tá? Eu conheço empresas que fazem a cobrança, por exemplo, por megabyte armazenado na nuvem. Essas empresas, por exemplo, cada página digitalizada é cerca de 40 a 60 centavos por página digitalizada. Veja, hoje as empresas, no nosso segmento, né, a gente cobra 5 centavos a página. E tem gente no mercado cobrando página digitalizada a 50 a 60 centavos. Tá? Isso mostra o quanto de mercado a gente tem que a gente pode trabalhar. Só que essa página digitalizada a 50 a 60 centavos, ela fica armazenada na nuvem, tem um sistema de recuperação de informação, né? Tem um portal onde eu entro com usuário e senha e consigo identificar
as minhas propostas, né, os meus contratos. Quando o contrato está para vencer, ela me gera um alerta automaticamente no e-mail, né, para que eu tome algumas providências. Então, é essa inteligência que faz aumentar ou não o valor. Qual é o valor, por exemplo, do documento de R$3? É aquele documento que eu digitalizo, né, armazeno na nuvem, eu pego a guarda física desse documento e armazeno numa sala cofre, né, com controle de segurança, senha, usuário, né? Então, tem certificação digital. Então, quanto mais inteligência, mais serviço tiver dentro dessa página, né, mais caro vai ser esse documento. Obviamente que esse documento não é um documento de reembolso de despesa, né, mas é um documento, por exemplo, de um documento de cartório, um documento de, enfim, que tem um valor bastante significativo, né, que seja um contrato de compra e venda de imóvel, né, documentos médicos, né, ou documentos legais, ou até mesmo documentos históricos que têm um valor bastante significativo. Tá legal? Ficou claro essa resposta? Tem mais alguma dúvida? Né? Pessoal, a gente tem mais 2 vídeos no YouTube. Eu vou passar o link aqui para vocês acompanharem. É que se eu passar aqui na minha tela, ele fica cortando, não é o melhor, tá? Mas normalmente eu vou passar por e-mail depois para todos que participaram. Eu pego todo o material e mando todos os links para você, tanto dessa apresentação quanto os links que a gente tem no YouTube também, tá? Se o cliente já tem uma solução de servidor na nuvem, faz muito sentido esse software? É diferente. O que você quer dizer com solução servidor na nuvem, né? Tem uma questão conceitual bastante importante, tá? Quando a gente fala impressão na nuvem, né, e fala cloud computing, né, ou seja, computação na nuvem, são coisas diferentes, né? Quando a gente fala no Google Drive, no Dropbox, no Evernote, nós estamos falando em computação na nuvem, né? Quando a gente fala em backup na nuvem, é que você tem o backup da sua empresa não armazenado na sua infraestrutura, ele está armazenado na nuvem, onde você não consegue enxergar. Quando a gente fala de Facebook, quando a gente fala de Google, né, são exemplos de computação na nuvem, né? Quando a gente fala de Office 386, a gente está falando de aplicações na nuvem, tá? A computação na nuvem é mais ou menos esse conceito. Tá legal? E é isso que é computação na nuvem. Quando a gente fala em impressão na nuvem, tá? A gente pode imprimir documentos que estejam no Google Drive, que estejam no Facebook, digitalizar para esses serviços de nuvem. E a gente também tem esse conceito que eu passei para vocês hoje, que é você manda para um driver universal, e que isso, no ouvido dos gestores, né, do responsável de TI, soa como música, né? Isso é muito legal quando você fala driver único. Driver único é uma coisa que abre, né, a mente do gestor de TI. Então você consegue mandar essa impressão. Essa impressão ela fica armazenada, obviamente, no servidor dentro da empresa. Ele não sai da empresa, ele fica dentro da empresa. Só que o conceito é que ele fica realmente na nuvem, porque ele fica ali dentro da empresa e eu posso tirar a minha impressão, né, em qualquer empresa, qualquer dispositivo da empresa, tá? Então pode ser numa impressora que esteja aqui do meu lado, como pode ser impressora que esteja numa outra filial, por exemplo. Se eu estou aqui em São Paulo, mando a impressão, pego um avião, vou lá para Salvador, por exemplo, né? Eu posso retirar a minha impressão lá em Salvador. Eu não preciso transportar ela comigo, tá? Esse é o conceito de impressão na nuvem, né? Ela acompanha você, tá? É mais ou menos esse conceito. Tá legal? Então são coisas assim, quando a gente fala cloud computing, né, computação na nuvem e impressão na nuvem, são coisas distintas, tá legal? Mas conceitos assim. Ficou claro, José Luiz? Foi mais ou menos isso que eu entendi da sua pergunta. Se eu estiver
Se você achar melhor, eu tenho como abrir o microfone aqui, você pode perguntar também, tá legal? Se estiver claro. Legal. A digitalização, José, vai depender muito de como você vai fazer a implementação, né? De como o seu cliente quer que você faça isso. Quando a gente fala de digitalização gratuita, hoje, praticamente todos os multifuncionais, ele digitaliza para uma pasta na rede, para um servidor FTP, por e-mail, por fax, né? Enfim. Você consegue fazer a digitalização e armazenar isso em um determinado lugar. Tá? A Brother, por exemplo, né, ela consegue digitalizar já no Google Drive, no Dropbox, no Evernote. Né? Você já consegue digitalizar esses documentos para esses serviços, né, de armazenamento na nuvem. Tá legal? Isso vamos dizer assim, é gratuito. Já é do equipamento, ninguém cobra por isso. Tá ok? Quando a gente faz uma digitalização, né, vamos pegar, por exemplo, eu acho que o exemplo mais básico seja o departamento de RH da empresa. Né? Todo departamento de RH da empresa, ele precisa lidar com documentos pessoais, onde eu tenho que ter o SIC, o RG, né, carteira de trabalho, comprovante de residência, antecedente criminal, testado de saúde, ou seja, toda a documentação do funcionário. Tá? Toda essa documentação ela tem que estar organizada, né, em pastas, com a informação. O PDF ele tem que estar lá o nome RG e o número da RG, ou seja, ele tem que estar dentro de uma forma estruturada e organizada. Se eu utilizar o recurso do equipamento, eu não tenho como fazer isso. Né? Dá bastante trabalho. Só que se eu criar vamos dizer assim, um workflow, que a gente chama, né, um fluxo de trabalho, onde a pessoa responsável do RH digitaliza esses documentos, né, e automaticamente ele já vai criando o nome daquele documento e armazenando na pasta de cada funcionário, isso é um exemplo, né, de uma aplicação, de um workflow que a gente pode cobrar por essa digitalização, por essa organização. Tá? É isso que a gente está desenvolvendo, que a gente está trabalhando. Tá? Ontem mesmo, né, eu estou numa fase final de desenvolvimento de uma aplicação para reembolso de despesas. Tá? Como é que funciona o reembolso de despesa de qualquer que seja? Eu já trabalhei em empresas como HP, Xerox, né, Canon, IBM. Todo o processo e trabalhei em revendas, né, também. Todo o processo de reembolso de despesa é igual em todas as empresas. Todo mundo vai lá, abre a planilha do Excel, preenche as informações, grampeia os comprovantes, né, dá para alguém assinar, essa pessoa assina, manda para o contas a pagar e aí depositam o dinheiro na minha conta. É assim que funciona, essa é a regra. Né? Muito bem. Eu fiz exatamente a mesma coisa, só que você vai fazer o preenchimento dessas informações ou pela internet ou pelo painel do equipamento. Então, ao invés de eu imprimir um documento, eu vou digitalizar os comprovantes, anexar num documento PDF, isso vai ser enviado por e-mail, né, para o meu chefe, ele vai dar um ok, vai dar aprovação, isso vai por e-mail, né, para o contas a pagar e automaticamente já é depositado na minha conta. Isso é uma amostra daquilo que a gente pode cobrar, né? Não foi impresso nenhuma página, né? Mas em compensação você economizou tempo e dinheiro da empresa, agilizou todo o processo. Então esses são dois exemplos de como a gente pode ganhar dinheiro com digitalização, tá legal? Eu dei inteligência ao documento, né? Então isso faz com que a gente consiga cobrar. Então obviamente eu não vou cobrar por uma página que não foi impressa, mas eu vou cobrar por essa solução ou por essa digitalização que foi feita no cliente. Tá? Isso são exemplos, né, que a gente pode trabalhar. Tá ok? Ficou claro? Ok. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta?
Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tem mais... O Arlan tem mais uma dúvida. Então, o simples escaneamento não é cobrado. Cobra-se apenas quando há inteligência embarcada no escaneamento. Seria isso? Sim, tá? Exatamente isso, Arlan. A gente só faz a cobrança, né? Tem gente, né? Tem empresas que fazem a cobrança da digitalização, né? Irrisória ali, 3, 2 centavos, até 5 centavos pela digitalização do multifuncional. Cobra-se por isso, tá? Mas não é uma prática comum do mercado, tá? A partir do momento que você coloca uma solução para digitalização, aí sim você é obrigado a cobrar, porque essas soluções não são baratas, tá? Então, você cobra. E aquilo qual o valor que você cobra? Depende. Depende de qual solução que você está colocando. Se for uma solução, por exemplo, de reembolso de despesa, você não pode cobrar muito caro, né? Você não vai cobrar R$1, né, por um processo de reembolso de despesa. Mas eu vou cobrar R$1 de uma página, por exemplo, de um contrato de compra e venda de imóvel, que ele precisa ter certificação digital, ele tem que ter uma legalidade, ele não pode ser, vamos dizer assim, violado, ele tem que ter proteção por senha, ele tem que estar armazenado fisicamente de forma segura, né? Então, assim, tem documentos que valem bastante, outros documentos não valem tanto, e aí vai depender de projeto a projeto, tá legal? Depende da situação, tá? Então, varia de 0 até R$3 a página digitalizada. Aí vai depender do projeto. Tem empresas que cobram, né, como eu disse aqui, por megabyte armazenado no servidor dela. E aí cada página digitalizada custa 50, 60 centavos. Aí depende de cada empresa. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Consegui responder aqui todas as perguntas. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Foram válidas essas informações? Deem os feedbacks de vocês aí, por gentileza. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para o Rodrigo, aproveitando que ele está aqui? Muito obrigado, senhor José Luiz. Pode perguntar. Ok, Thiago. Assim que terminar, me manda pelo Skype, Thiago. A gente conversa sobre essa sua necessidade aí, eu te ajudo. Beleza, Thiago? O Thiago está precisando de uma solução para scanner. Manda um Skype para mim que eu, voltando na minha mesa, eu já te ligo aí, Thiago. O senhor José Luiz está perguntando se essas soluções podem ser usadas em pequenas empresas de menor porte. Sim, nós estamos fazendo justamente para isso, né? Nós temos advogados com apenas uma máquina fazendo impressão na nuvem. Tá. Por quê? Porque ele precisa contabilizar cópia e impressão e ter milhares de clientes que ele tem que colocar um relatório por usuário, por cliente. Então, cliente X imprimiu 50 páginas para esse cliente. Ele tem que alocar essas páginas e imprimir um relatório para o cliente que ele imprimiu 50 páginas. Então, a gente tem cliente, advogados com apenas um equipamento com essa solução. É isso aí. Ok? Então, desde um equipamento até em grandes empresas. Isso. Bom, Alan, gostaria de saber se o software que a gente está desenvolvendo vai ter custo. A gente está pensando não cobrar, e sim fazer pacotes de bundles, né, que a gente chama. Comprou 10 máquinas, ganha um software. Comprou 15 máquinas, ganha um software. Comprou 10 máquinas e 50 toners, ganha outro. Então a gente vai fazer geralmente pacotes de soluções. Legal. O Wilson também está agradecendo aí. Muito obrigado, Wilson, aí ainda bem que você gostou. Muito bem.
A gente tentou fazer aqui o máximo possível para tentar deixar o mais interativo, mais passar essas informações importantes para vocês aqui. Ok? Ok, Alan, agradeço também. Pessoal, já que nós não temos mais perguntas, eu vou dar por finalizado, né? Então, em nome da Resops aí, eu gostaria de agradecer muito aí a presença de todos vocês, esse tempo. Assim que finalizar aqui, a gente já vai dar início, né, no processo aqui para subir o vídeo aqui para o YouTube. E assim que ele estiver disponível, eu vou enviar um e-mail para vocês com todos os links que a gente apresentou, com a apresentação do YouTube que a gente acabou de ter aqui. Tá legal? O senhor José Luiz está pedindo meu Skype eu vou colocar aqui para todos vocês. É alexandre.gomes3112. Tá? O Arlan está perguntando se funciona no 8152. Alan, a solução funciona em qualquer máquina, mas com painel só com 8952, que você daí não precisa colocar um leitor de cartão. Porque daí você tem que colocar o login e senha. Na 8912, na 8152, na 8157. A melhor máquina para se colocar é a 8952, porque ela já tem um painel para liberar as impressões. Para você colocar login e senha e não precisar colocar o leitor de cartão. Então, assim, as máquinas da Brother, né, que não tem painel touch, né, que não seja 8952, seria mais ou menos como você tentar mandar um e-mail num celular antigo da Nokia, um StarTAC, por exemplo, né, onde você só tem linhas, né, de visualização. A vantagem de trabalhar com 8952 é que o painel é touch e você tem uma interação muito maior no painel da máquina. Então é muito melhor trabalhar com 8952. Tá? Vai funcionar nas outras? Vão, mas vai ser extremamente limitada. Para o usuário não é uma interação tão grande. Tá ok? A 1035 também precisa do painel touch. Então toda máquina que precisa do painel touch, a gente não recomenda colocar. Por causa dessas limitações que o Alexandre falou. Você tem que digitar 100%, A, B, 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 C, 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 até achar a senha, o login do cliente. Tá. Então, toda máquina que não tem painel touch é bastante comprometido a funcionar. Funciona, mas do ponto de vista do usuário vai dificultar muito a vida dele e pode comprometer todo o projeto. Tá legal? Os sites eu vou enviar, Ronaldo, por e-mail, tá? Eu tenho um e-mail de todos que participaram daqui hoje, aí depois eu vou enviar um e-mail com todos os links, né, com todos os sites aí que a gente tem de parceiros e enfim, né, para entrar. Na casa da Kyocera a gente indica a FS3640. Tá. Arlan, entra nas nossas redes sociais, né, no Facebook, né, no LinkedIn, Google+, Twitter, tá? A gente tem na nossa página de eventos, né, no site da Resops, toda uma programação de treinamentos, tá? Então, agora nós estamos no mês de julho, a gente já vai começar a preparar o calendário para o mês de agosto e setembro. Tá? Então, quando estiver lá, é só fazer inscrição. Os webinars a gente já deixa disponível para todo o público. Né? E a gente também tem eventos aqui presenciais. Aí os eventos presenciais são um pouco mais restritos. Tá? Mas podem participar à vontade. É só entrar lá no nosso site, né, e fazer inscrição e acompanhar que toda vez que a gente anuncia um novo treinamento, a gente divulga nas nossas redes sociais. Tá legal? Muito obrigado aí pelo elogio aí, Arlan. Tá ok. Pessoal, se não tiverem mais perguntas, eu vou dar por fim, né? Então, gostaria de agradecer aí muito a presença de todos vocês, o tempo que nós passamos, né? Eu tinha a previsão aí realmente de ter 1 hora, 1h30, e era justamente isso, era essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Tá ok? Senhor José, o preço do 8952... por favor, entre em contato com a vendedora. Eu acho melhor, até para ela ter um preço até melhor e mais atualizado do que eu. Tá legal? Ok, pode ligar para ela. Eu já vou até entrar em contato aqui, já vou pedir para ela passar um orçamento para o senhor já. Tá legal? Falar que estava participando do evento aqui, ela vai te dar um desconto bem legal aí. Muito bem, pessoal. Então, tem mais alguma palavra, Rodrigo? Eu acho que é isso. O mercado está buscando essa solução, principalmente para advocacias que precisam ratear os custos para os clientes. Podem utilizar.
podem oferecer que eles vão comprar. Eles pagam essa solução. Não é igual uma bilhetagem comum, que não querem pagar, que querem que você coloque de graça. Essa solução, eles pagam. E pagam caro. Teve um cliente aqui que uma revenda tinha um custo lá de R$1.000, nós oferecemos com a solução a R$2.000 e ele queria fechar com a gente por R$2.000. A gente falou para a revenda, olha só, eles querem comprar a solução. E ela acabou fechando o contrato a R$2.000. Ela aumentou R$1.000 no contrato dela, ela duplicou o valor do contrato. Exato. Porque assim, pessoal, principalmente o escritório de advocacia, né, ele deixa de ser uma despesa e começa a ser uma receita, é um gerador de receita para o escritório de advocacia. Ele vai investir ali, né, o dobro num contrato de locação, só que aquele valor que ele tem como despesa vai ser um gerador de receita para ele, vai entrar no caixa dele. Tá? Então, por isso que eles pagam por conta dessa solução. Ok? Então é isso. Tá? Pessoal, gostaria, né, de agradecer mais uma vez. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Meu Skype eu já deixei disponível para todos vocês. alexandre.gomes3112. Tá? Já tem algumas pessoas que até me adicionaram aí. Estou aqui à disposição de vocês, se tiver necessidade de visitar clientes, de ajudar a área técnica, de dar suporte comercial, eu estou aqui para isso, tá legal? Então, contem com minha ajuda aí para aquilo que for necessário, tá legal? Então, tenham todos aí um bom dia, tá legal? Vou parar de gravar aqui e assim que estiver disponível, vou mandar o link para vocês, tá joia? Muito obrigado, tenham todos um bom dia.